Olá, mais um podcast CDL+. E hoje é super interessante. Nós vamos estar falando da exposição iconográfica que contou toda a história dos 60 anos da CDL até hoje. Aqui do meu lado, o presidente da CDL Jovem, Arthur Sá. Muito obrigado, Júnior. Sempre um prazer estar aqui. Agora vamos falar de história, né? Mas antes eu queria agradecer ao nosso parceiro, o Sicredi. O Sicredi é uma cooperativa de crédito que está aqui na nossa cidade, fomentando, né, o comércio e ajudando a gente a ter papos como esse. Cooperativa é uma grande coisa, que tem uma grande vinda, que está sendo muito bem-vindo em toda a nossa cidade, né? E o nosso entrevistado, Genilson Soares, pesquisador, vai estar contando toda essa história dessa exposição iconográfica. Conta até primeiro o que é iconográfico. Mas antes de você falar isso, também temos aqui na nossa bancada hoje, gente, um lançamento. Quem está aqui junto, que a gente vai entrevistar hoje, é Maurício Cabral, presidente do Sindivarejo e vice-presidente da Associação Comercial de Campos, que também faz parte dessa história toda, né, Genilson? Claro, com certeza, né, Júlio? É. Mas olha só, foi uma alegria muito grande, né, receber esse convite de vocês. Eu que já venho desenvolvendo esse trabalho de pesquisa histórica, né? Na verdade, eu até pedi para você corrigir, não me chame de professor e nem de historiador. Na verdade, eu sou um pesquisador de história regional, né? A minha formação acadêmica é comunicação, eu sou publicitário e sempre gostei muito de história, né? E eu falei assim, gente, eu vou unir as duas coisas de uma certa forma, com diletantismo. Você faz quando gosta, né? Você faz com muita propriedade, com muito carinho. Então, eu, como gosto muito de história e domino essa parte de identidade visual, programação visual, eu comecei a desenvolver esse trabalho, que é um trabalho que você no começo do papo falou, iconográfico, né? Tínhamos até o Estúdio 52, né? Isso. Era a sua marca, um estúdio que começamos a agência como Estúdio 52, ali nos altos da década de 52, e depois eu fundei uma agência solo que era a Interg Comunicação. Aí trabalhei durante uns 25 anos nessa área de comunicação e agora eu estou aqui contribuindo com o campo na parte da história. Né? Nós vamos estar falando dos painéis e aí de vez em quando os painéis vão estar entrando aí na tela também, vai estar mostrando, mas é muita história interessante. Né, Maurício? O comércio de Campos, você que agora assumiu o Sindivarejo esse ano, sim, sabe como o comércio é importante na história de Campos, né? Olha, Júnior, primeiro agradecer o convite de participar do podcast. Obrigado, Arthur Sá, obrigado você, Júnior. Estou muito contente, principalmente agora, compartilhando um pouco da história e da pesquisa da CDL, toda a história da CDL com o município e a história do comércio com o município. A gente não pode falar de uma instituição como uma cidade sem falar de comércio. Sim. Então, o comércio ele se dá na humanidade de uma forma, e a gente vai ouvir um pouco muito, desde os fenícios. É por isso que a cor da CDL é azul, por isso que existe a história dos fenícios com a CDL. Então, essa história toda, né, a CDL, ela traz e resgata isso. E o Sindivarejo vai completar 93 anos agora, em julho. 93 anos agora, e a gente trouxe alguns números para a gente poder falar sobre o comércio também. Vamos falar, nós lançamos o site do Sindivarejo agora em julho, em junho, a rede social do Sindivarejo, então o Sindivarejo fica muito feliz em compartilhar essa história junto com a CDL. Bom, só coisa boa, gente, a pesquisa histórica, quem fez os dois, a gente foi a Graziela Escocar. Isso. E nós em breve estaremos lançando um livro contando toda essa história até novembro. Esse livro vai ficar pronto. A intenção, eu sou muito imediatista, eu queria que o livro ficasse pronto para o aniversário da CDL, mas não dava tempo, gente. Aí, cuidado, deixei Genilson, Graziela louco, mas Genilson preparou essa exposição e nós vamos estar comentando sobre a primeira atividade econômica de Campos, que é todo mundo se engana por aí, né, Genilson? Todo mundo associa a atividade sucroalcooleira, né? A indústria açucareira, né? Mas não foi por aí, né? Ele falou uma coisa muito importante, ele fez até um resgate, que é a questão histórica do comércio, e na verdade Campos é um exemplo que se não fosse o empreendedorismo, a economia, né? A atividade, que a gente vai falar agora da primeira atividade econômica de Campos, o comércio do gado, nós não estaríamos aqui hoje falando, né? Então, o comércio, a atividade econômica que movimenta, que impulsiona as ações e impulsionou a criação do nosso povoado. E o comércio de gado era muito forte, que era para fora, né? Para as capital, para a capital. Isso, né? O comércio de equino também era muito forte, né? A nossa baixada tinha uma criação de cavalos muito grande. Eu sempre essa história engraçada, da história da baixada da égua, que se fala, né? Que se ficavam as éguas e vendiam os cavalos, né? E é por aí mesmo, nós começamos por aí, né? Sim, a iniciativa, a gente tem que entender que a iniciativa de 1633, quando os 7 capitães que recebem essas terras aqui de Sede Maria, doada pelo governador do estado do Rio de Janeiro, eles chegam aqui e veem essa planície maravilhosa, com tanta abundância de campos, né? E eles resolvem implantar currais, né?
de gado aqui e foi um sucesso total. E não foi por acaso, né? O Rio de Janeiro não tinha, estava faltando, estava com escassez de carne bovina e a criação aqui prosperou com muita velocidade e começou a abastecer o Rio de Janeiro. E também não só o Rio de Janeiro, abastecia Minas também. Minas só estava preocupada em extrair o ouro, então ele não estava plantando nada, não estava produzindo nada. Então isso aqui foi o local de era o abastecimento. Abastecimento, né? que prosperou com força. E a mão de obra, até tínhamos a mão de obra escrava, né? Que até faz parte da nossa história, nós tivemos um mercado de escravos muito grande na nossa história, mas também teve a mão de obra indígena também, né? Em alguns currais. Sim. Na história, na pesquisa, de perceber mão de obra indígena também, né? Sim, alguns índios já, vamos dizer, aldeados, né? Mas uma quantidade muito pequena. Na verdade, quem introduziu a mão de obra escrava aqui na nossa região foi o Salvador Correia de Sá e Benevides, né? Ele era o governador do Rio de Janeiro na época. Ele já tinha alguns currais aqui na nossa região e viu que isso aqui era muito próximo. Isso aqui é quase como o Eldorado para o estado do Rio de Janeiro. Então ele, como ele era um homem muito poderoso, ele era o general Salvador, ele consegue dividir as terras dos 7 capitães. Ele aumentou as terras dele aqui na região e dividiu com as ordens religiosas. Justamente para quê? Porque as ordens religiosas, elas serviam para, vamos dizer assim, catequizar os índios e evitar aqueles confrontos com os colonizadores dos Aí índios. temos os jesuítas e os Jesuítas. beneditinos. Os beneditinos. Os beneditinos primeiro até, né? Isso, Beneditino, inclusive, Primeiro. chegou antes ainda, chegou junto com os 7 capitães, os beneditinos. Receberam terras aqui de Depois Sesmaria vieram também. os jesuítas. Também. E aí, quando que a gente entra na história do açúcar? Aliás, na açúcar foi a cachaça entrou primeiro até, né? Não. Aí o que eu falei, a mão de obra escrava trazida por Salvador Correia. O Salvador Correia, na verdade, ele tinha trazido da África muitos escravos. Ele era um general muito poderoso, tinha muito prestígio com a coroa, e ele traz para Campos essa mão de obra escrava e funda aqui na região aqui o primeiro engenho de açúcar com mão de obra escrava. Aí ele começou a prosperar, ele começou a trazer cada vez mais mão de obra e aí começou a crescer o número na época a gente chamava de engenhocas, né? Que são pequenos engenhos, né? Movido a tração animal e com mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava, só precisa ver, chegava pelo Rio Paraíba, né? Eram vários corpos. Eu ia perguntar exatamente Como qual a participação e que você acredita que tenha sido a importância, e é o que eu acho também, de a gente ter um Rio Paraíba com a foz dessa largura, de profundidade que existia na época. Se um dos motivos para Campos prosperar desde muito tempo passa também pelo acesso, né, ao Rio Paraíba e tudo mais. Sim, é curioso o seguinte, porque eu estou falando em século XVII, 1633, quando há a chegada dos 7 capitães. Mas os 7 capitães vieram por Cabo Frio, Macaé, passaram ali por Quissamã, e passaram pela Lagoa Feia e entraram na nossa região por ali. Obviamente, depois começou a se usar o Rio Paraíba com muito mais... Passou a ser a nossa estrada. A nossa estrada, né? Passou a ser o Rio Paraíba. Isso, foi, como dizer, é como se fosse incorporado aí a nosso... Só você citou um ano aí, qual foi o ano? 1633 é quando é a fundação do primeiro curral de gado aqui na Baixada, nossa Baixada Campista, lá em Campo Limpo. E aí a gente já era, que foi até uma discussão que a gente estava tendo antes de começar a gravar, né? Que o Maurício levantou muito bem, do aniversário, né? Qual, enfim, é a data de povoado, de vila ou de município? A gente tem que entender que nessa época a nossa região era só a capitania do Santo Tomé, que depois passou a ser a capitania da Paraíba do Sul, mas nós estamos falando, vamos dizer assim, em 1633. Então aqui ainda não existia o povoado de Campos dos Goytacazes, né? Da vila de Campos dos Goytacazes. Né? Nem tinha vila, né? A gente, aí obviamente, com o crescimento econômico da criação de gado, começou a atrair muita gente para morar por aqui. E obviamente essas terras começaram, que eles chamam de ser aforadas. Aforado é o seguinte, você tem muitas terras, você começa a colocar pessoas para trabalhar na terra e dividia com ela o lucro. É como o pessoal chama. Dinheiro, nesse sentido. Nessa área, sim. Aí isso atraiu muita gente para cá. E quem está vendo os painéis agora, que vai estar passando agora a imagem de vocês, logo aqui, quase no final do primeiro painel, tem umas marcas, e essas marcas eram as marcas utilizadas no gado. Vocês vão ver que tem tipo uma cruz de Malta, um B que era dos beneditinos.
Muito interessante isso, né? Essas marcas são muito interessantes. Sabe por quê, Maurício? Porque se o boi não tivesse marca, o gado ou o cavalo, né, não tivesse marca, ele era considerado gado de vento, né? O boi de vento. Boi de vento. Olha essas expressões. Estaria livre, você poderia pegar. Então, como pipa voada, né? Pipa voada não tem dono, né? Pipa voada. Então tinha essas marcas aqui que estão vendo aqui embaixo, essa cruz aqui. Então, se fosse a cruz, era dos jesuítas. Não, essa primeira cruz. A primeira é de qual? A primeira é do Visconde Aseca. Do fazendeiro Mor. Dos herdeiros do Salvador Correia de Sai Benedito. O B seria dos beneditinos. E nós temos SB, e eu que frequento lá o mosteiro, gosto muito. Tem um SB que era São Bento. Aqui já é quase um SB. Isso. Essa últimazinha redondinha que é... Da Companhia de Jesus. Que é a Companhia de Jesus. Dos jesuítas. Sim, jesuítas. Sim. Entendeu? Então essas marcas são muito interessantes. E essa imagem final que vocês vão vendo aí, que o Genilson colocou, que é linda essa imagem do gado. Você vê, a nossa planície realmente não tem nenhuma elevação. Né? Era uma grande planície. Um espaço perfeito, né? Ô, Júnior, olha, contribuindo um pouco com o que o Jesus falou, a respeito de como vinha do Rio para Campos, né? Como velejador que eu sou, que eu tenho esse hobby de velejar, Dom Pedro II, ele saía do Rio, ele vinha navegando com as naus, com as caravelas até Macaé, e foi através do canal Campos-Macaé que se dava a comercialização, o transporte de todo o comércio para a capital. E nós temos esse canal Campos-Macaé, ele levou muito tempo para ser construído, e só para a gente ter uma ideia, que é importante citar, ele é um dos maiores canais do mundo navegáveis. É verdade. Então, olha a importância disso, olha como é que era a importância disso. E sobre a entrada do rio, etc., todo o comércio, eu acho que o primeiro meio de globalização que teve de comércio no mundo foi através das caravelas, começando pelos portugueses, os fenícios. Estrada navegável, né? Exatamente, os fenícios, aquela coisa toda, os portugueses, etc. Então, não só pelo Rio Paraíba do Sul, que você vê fotos, a gente vai em qualquer... você vê várias redes de supermercados aqui, vários lugares, museu, etc. Você vê as fotos do centro de Campos, você vê as caravelas. Então, ele era um rio navegável. Sim. Então, você vê a importância de como que era importante isso. Né? Essa locomoção. Os grãos somente só chegavam ao São João da Barra através do Rio Paraíba. Do Rio Paraíba, pelo canal, né? Vamos lá. Isso. No segundo painel, no segundo painel a gente já começa a falar que o comércio se diversifica na segunda metade do século XIX. Esse painel eu acho interessantíssimo. Vamos falar primeiro das tradicionais casas comerciais da cidade. É verdade. Genilson destacou aqui logo nessas tradicionais. Você vê como que o comércio eram as lojas, né? Gostaria que o Genilson contasse um pouquinho de cada lojinha dessa aí, da relojoaria, da loja da bota de ouro. Vocês podem estar vendo aí as grandes marcas, né, Genilson? Isso. O fato bem expressivo aí, Júnior, que a gente pode destacar, como que cresceu o número de lojas comerciais em Campos já nesse período, né? Você tem aqui na informação aqui que em 1852 você tinha 285 lojas. E já em 1881 você pula para 506. Quer dizer, é um período de Campos de grande prosperidade, obviamente associado, né, à questão do açúcar, né, já desenvolvendo. E nesse período também tem aquela coisa que você mais gostou, aquela curiosidade de como... Vamos entrar nas curiosidades agora. Mas antes aqui, falando das tradicionais casas, nós já temos aqui o Livro Verde, Lodge. O Verde, que na época era a loja do Livro Verde, né? Isso. E era do José Vaz Correia Coimbra. Fez 179 anos agora, essa semana. E aí tem uma outra lenda, já que essa lenda já saiu até na Folha de São Paulo, que se fala que a pena que assinou a Lei Áurea, eu sei que Genilson gosta de dizer, mas essa é uma lenda que saiu na Folha de São Paulo, que já está documentado. A pena que assinou a Lei Áurea foi comprada no Livro Verde. Porque José do Patrocínio, muito amigo de Bebel, né? De Princesa Isabel. Ele era chegado ali. Era muito chegado a Princesa Isabel. E os dois conviviam muito, então se
conta uma história que ele comprou a pena no Livro Verde e foi a pena que ele presenteou para ela assinar a Lei Áurea. Então temos esse folclore também, além da escravizaura, né? E como diz o Ronaldo, não tem ninguém vivo para me desmentir. Essa história, né? Ronaldo, cadê a nota fiscal aí dizendo patrocínio? Aí ele fala, não, estava em outro proprietário. Mas aí o que o Jesus estava querendo falar como marqueteiro, e nós também que adoramos marketing, são assim, é a alma do negócio. A alma do negócio, gente, dá uma olhadinha nesse quadro aí, nesse painel que está escrito a alma do negócio, olha só que interessante. Tem assim, a esfinge, a loja Serpa, essa loja Serpa, Loja sem do- curiosidade, A loja do Serpa, né? a loja do Serpa. Qual era o marketing que o cara usava, O Genilson? marketing que ele usava era uma coisa que muitos outros também faziam, que era o seguinte, tinha uma galinha e os pintos na entrada da loja. Olha só isso. Olha só. Era a galinha e os pintos, né? Ele falou assim, aqui essa loja Serpa é a loja que tem uma galinha na frente com os pintinhos. E a galinhazinha ficava lá todo dia com os pintinhos lá. Todo piando. dia tinha galinha na frente com os pintinhos. Mas você vê. Eu acho o máximo essa loja. Exatamente, né? Mas era a busca do marketing em que ano isso? Isso aí, nós estamos falando, quer dizer, já na segunda metade do século XIX, né? Muito aí. Aí tem números. Casa do Elefante, você A gosta Casa da do Elefante é uma. A Casa do Elefante conta essa história que essa história é massa. Nós vamos ver que é a Casa do Elefante. Qual A história Casa da do Elefante era o seguinte: tinha um elefante zombo, né? Que era um elefante de circo, né? Então o dono da casa falou assim: se eu sou a Casa do Elefante, o que eu vou fazer? Vou trazer esse elefante aqui para o meu estabelecimento e vou criar todo o marketing. E assim ele fez. Ele botou o elefante na frente da casa. Olha só, ele criou um marketing assim, ó, vou trazer um elefante. Como que um cara nessa época vai trazer um elefante para botar na frente da loja? É verdade. Mas ele já sabia onde tinha esse elefante. Ele sabia lá no circo, perto. Isso aí. Aí ele falava, ó, quem for na casa do elefante e fizer a compra, vai receber um brinde pela trompa do elefante zomba. Aí o elefante ficava lá, ó, garoto propaganda. Você vê, olha as campanhas promocionais de como que o comércio se preocupava, como é que ele envolvia, como é que ele engajava, como é que ele fortalecia, né? É bom que esse pessoal tem loja de pesca poder botar lá. Quem vier aqui vai ter um tubarão aqui na frente. Campos por muitos anos teve o peixe elétrico. Peixe elétrico, Que eu tinha lembro do peixe elétrico tinha o peixe dentro elétrico. do aquário. Eu tenho, É a atração. eu tenho uma foto que tem um livro verde na frente da livraria ao livro verde. Até a própria Tinha o livraria. livro verde, Tinha né? o livro Tinha o verde. livro verde. E tem inúmeras, né? Tem um fato curioso, Júnior, que é o seguinte: o cara era sócio do Leão de Prata. Aí ele abriu a sociedade com o cara, ele foi em outro endereço e abriu o Leão de Ouro. Era assim. Mas curioso que o primeiro era o prata, depois Já ficou o espaço do bronze ainda. Né? Se alguém correr. Ele já poderia abrir a loja de bronze. Isso. Aí Casa do bode também tinha um bode amarrado. Tinha um bode também. Amarrar o bode, né? Tinha que Amarrar o bode. Amarrar o bode. Tinha o bode. O bode era mais fácil, né? Aí eu vi como é que é a cabeça do empreendedor, Sim. já buscando o marketing nessa época, a maneira que ele tinha. Aquela que nós falamos, era mais fácil. Destacar, né? Era a Era pessoa que vinha do interior, quando você Associar. não, vai lá na casa do papagaio. Tinha esse cara aqui, o Chico do Maitaca, o papagaio ficava no ombro dele. Do proprietário, direto. Você entrava na loja, então o cara te Quem atendeu. queria essa loja só para poder ver o Olha, papagaio falar dessa Eu acho que história? vale também ressaltar, porque teve uma influência do comércio do Brasil inteiro, tanto do brasileiro como e povos de outras nações, e a força do comércio sírio-libanês, a vinda desses imigrantes, né, sírio-libaneses, que fortaleceram, né, e contribuíram muito com o desenvolvimento de Campos também, Correto. né, nesse Tanto que nós período temos todo. cemitério Né? judeu. Eles Sim. vêm para onde está a prosperidade. Né? Sim, Tem uma sim. colônia Prosperidade judia também que foi né? muito grande, Eu acho árabe, que né? o árabe tem muito disso, né? Ele trouxe não só uma variedade de produtos, também uma diversidade de produtos também, o sírio-libanês, né? A Eu acho bota que é do anjo, eu não importante. tinha reparado essa loja, não. A bota de do anjo. ouro, o anjo da meia, tinha a bota do anjo da aliança e a bota aqui do E essa imagem do final aí desse painel, gente, Que interessante, agora ver se a câmera consegue chegar bem nessa imagem desse painel aí, no final, era que parte do centro é esse aqui, Genilson? nós estamos nesses prédios que tem do lado direito da imagem, onde é o Campo Shopping hoje. Hoje é onde é o Campo Olha, Shopping. onde é o Olha Campo só. Shopping. Perfeito. Olha que imagem sensacional. Sim, sim. Aquela curva ali, né? Aquela Isso. curva. E essa aqui é os E que portos da Beira antes Rio. de ser Né? Campo Shopping foi o Clube Saldanha da Gama. Isso, depois foi o Clube Saldanha da Gama, Então, exatamente. depois que foi demolido isso aqui, foi construído o Clube Saldanha da Gama, depois... E eu tô observando aqui no painel algo que eu gosto muito. Muito aí, isso não Que podia é a deixar cervejaria Coroa. É, a primeira Ah, cervejaria. nós tivemos a cervejaria Coroa. Mas tem Ah, o duas que cervejarias muito me famosas, interessa. né? Teve duas cervejarias. Sim. Até o nosso amigo da cervejaria
do Barril Cheio, está criando a receita dessa cerveja e ele quer criar uma cerveja para o Mosteiro de São Bento. Sim. Ele está querendo criar uma cerveja específica lá para o Mosteiro de São Bento. Legal. Que é a cerveja beneditina, os beneditinos tinham cerveja também. De repente eles têm umas fórmulas secretas. É, Pode revelar pra exatamente. gente. Sim, Está em tá? busca dessa fórmula. E tem, eu tive a oportunidade de estar com a Rafaela e com o Ricardinho do Barril Cheio. A gente está fazendo parte aí do Convention Bureau e a Rafaela comentou sobre isso e falou exatamente dessa Gente, receita. É um spoiler. pra trazer. Em breve teremos, É um spoiler, né? ó. A gente fala de Bem- história, em breve sim. teremos uma cerveja beneditina abençoada. Abençoada, Cerveja né? São Bento. Batizado, É, né? Dê o seu nome para essa cerveja abençoada. Eu faço um slogan, né? A Coroa Cerveja de Campos era ali na Coroa? Ela Isso, era exatamente. sediada ali Tinha- na... Tinha a na cervejaria Beira-Rio campista ali. e a cervejaria Funcionava na coroa, onde é a coroa realmente, né? É, exatamente. Ô, Júnior, eu não vou poder, vendo essa foto aqui, eu também não vou poder te falar, né? Me lembrou um pouco a imagem da associação comercial. Não, vai ter. Calma, né? just a minute. Espera um bocadinho que vai Não chegar pude lá. deixar de vai lembrar, ter, né? vai ter. Aí nós vamos passar agora para o próximo Sim. painel, que a gente fala do ciclo áureo comercial Sim. no início do século XX. Aí sim. Isso, aí explodiu, aí explodiu. Campos Sim. explodiu. Já foi para quantas mil lojas aqui? Eu acho que era 17 mil lojas. 17 mil lojas já Uau. no início do século XX. E aí era uma expressão comercial Campos, Isso. era a candidata à capital do Também, estado, isso. né? Todo um comércio de luxo já. Vocês podem ver que as lojas que são divulgadas nesse painel são lojas de grifes, de alta costura. E a arquitetura, já aí no final do painel, né, é possível a gente ver a beleza do esplendor da Sim. arquitetura Ah, é. atlética. Sim. Vamos logo, bem aqui no final do painel, vocês vão poder ver aí, ó. Essa aqui a gente estaria aqui, no finalzinho é a Rua do Homem Pé, né? Vamos lá. Isso, no Sim. finalzinho A tem o força Bon Marché, lá no finalzinho é o Bon Marché. Tivemos ao Bom Marché, que foi o primeiro magazã que tivesse na cidade? Não, era um... Não. Bazar, não, era o que o Bom Marché? Não, o Bon Marché era uma loja de variedade, de variedade, moda, né? E o diferencial que eles anunciavam, que eles eram casas importadoras da França, que era o requinte, o chique da época, né? Então esse era a Então esse produto estratégia. já se vendia Capital então, da no moda, comércio Olha de só. Campos. Né? Isso. Olha só. Não, e você vê o estilo barroco, né? Olha como é que a riqueza que você encontra. Você vai no centro ali na Praça São Salvador, no Boulevard, você ainda vê esse estilo barroco. O nosso- Gente, nosso- a gente tem um museu a céu aberto. Nessa foto Né? aqui, a gente vai conseguir estar das construções. A gente tem ainda a francesa, que Isso. era uma padaria no início, né? Isso, a padaria francesa. Padaria francesa. O prédio também do lado também tá mantido, né? Isso. Ao finalzinho tinha um cinema, onde é a Caixa Econômica hoje em dia, dá muito presente. Era o Café High Life, né? Café High Life. Café O Café High High Life, Maurício, era onde se negociava, era a primeira bolsa de valores de Campos. Isso aí. olha aí. Era um Olha a café, importância, hein? era isso? Isso. Não me recordo bem disso aí. Era um café. Olha que interessante, Olha, né? Era como se fosse uma bolsa de valores. Exatamente, se negociava gado, Uma bolsa cana, mercantil. escravos. Sim. Isso. Tudo era negociado. Não, nessa época aqui já não tinha tão já não tinha, escravo. não tinha. Já tinha É, a, você- a pena vendida pelo já livro tinha. verde já tinha Sim. entrado em ação. Já tinha entrado em ação. Perfeito. Olha, É verdade. eu vou comentar uma coisa interessante que faz parte um pouco da história também de um dos presidentes da casa, que é o Joilson. O Joilson também teve a oportunidade de compartilhar a presidência da ADERJ lá no Rio. E dentro da ADERJ existe uma bolsa de mercado, uma bolsa de valores que acontece toda semana. Exatamente muito parecida com o que vocês fazem. Com o que acontecia aqui. Acontecia em cima do Café High Life. Acontece até hoje no Rio, na Avenida Brasil, depois do SEAG ali da Marinha, essa bolsa de valores que são de supermercados que acontece dentro da ADERJ, que é uma bolsa de valores. Todo mundo se encontra lá e tem um mercado acontecendo ali dentro. Isso mesmo. Muito parecido. Quer dizer, então, olha como é que isso, Júnior, reverbera. Então, Né? essa imagem aí, logo do final dessa página aí, do Ciclo Áureo, eu acho lindo, porque ele é o centro, onde hoje é Calçadão, né, gente? Isso, a 7 de setembro. Ali, o comecinho da 7 de setembro, quase chegando ali na catedral, né? Quase chegando na catedral. Olha exatamente. que bonito, né? Onde hoje é o Linda essa Calçadão. imagem. Essa construção logo da ponta do início já não existe mais. Isso. Olha os trens, É. os bondes, Os né? bondes, Os o bondes. bonde, a comunicação Os dos bondes. bondes. Isso. Tinha a loja Espingarda Grande, e ela tinha uma espingarda grande na É, fachada. A identificação era uma espingarda. Machado Viana, né? Todo mundo é curioso isso. Todo mundo achava que Machado Viana tinha um machado identificando Eu pequeno, eu tenho 56 anos, quando eu começo, tinha uma loja, tinha um machado na frente. E aí, quando fui crescendo, eu vi falar da loja de machado, achava na minha mente, Machado aquela- Viana era aquela. Não, era Sim. Machado de Ouro. Ali era Aquela Machado de Ouro. Não era Machado Viana. Machado E Viana a era Machado espingarda. Viana tinha uma espingarda na frente. É, isso mesmo. Essa exposição que vocês fizeram aqui na CDL dos 60 anos, trazendo essa história, Aham.
você acompanha, você tem toda essa cronologia, né? Exatamente. Eu acho que quem vier à CDL, Tem que estar aqui no hall. isso aqui está no hall da entrada. Daqui a pouco Eu acho começa a que circular pela cidade. vai acontecer que as pessoas virem aqui na CDL, para acompanhar essa Hein, Júlio? história. Eu queria fazer eu- uma colocação seguinte, a gente falou aqui muito nos cafés, né? Aham. Então era áreas de convivência, áreas de lazer, de você. O centro era vivo. Aí hoje a gente questiona muito isso. Por que o centro hoje está tão decadente? A gente tinha que resgatar isso. Hoje você não consegue tomar um café mais ali no centro, né? aham. Você precisava resgatar as livrarias, resgatar os Teve uma fase mais recente, tinha muito tempo da Casa do Chá, mas eram vários cafés. cafés, Café cinema, Lorde, teatro. Café Lorde. A parte cultural de Campos era muito forte, né? Verdade. Culturalmente, Campos tinha uma expressão muito grande, todo espetáculo, toda missa que era eleita vinha a Campos. Isso. E tinha passava um dia no hotel, era o da 13 de Maio, Ali é o Planície. Planície. A Miss vinha, tinha uma foto e tal. Também tinha, era a expressão, a participação cultural de Campos era muito grande. E eu digo até, conversou com o professor Heloísa, que deu uma entrevista pra gente contando bastante um pouco dessa história. A gente fala que o Tinder, ou seja, a aplicação que você arranjava namorado, que era o seguinte, a moça vinha para tomar o café, ela não tinha muita chance de encontrar o namorado. Então era um passeio na beira-rio, onde tinha mais ou menos as competições de remo e tal. Então elas podiam dar uma caminhada naquela hora. E a movimentação do centro era toda por ali, né? Verdade. Em torno da praça. A praça Ali era o era espaço interessante. de relacionamento, então. A Hoje é o praça era aplicativo. interessante, lógico, quem tinha um carro legal, novo, estava circulando em volta da praça, né, Denilson? Depois ficou um pouco machista a questão da Rua do Homem em Pé. Ah. Aí ali naquela, né, o Largo do João Renner, né, ali daqui, bem no centro, né? Aí ficava todos Que os homens de também é em negócio. torno da Caixa Econômica, né? Mesmo na Rua do Isso, Homem-Pé, isso, bem- Aí ficou um pouco machista aquilo, porque as mulheres não podiam passar mais ali, porque os homens de negócio ficavam tudo em pé ali, então aí ficou aquela coisa assim que, de certa forma, constrangedora, né? Então ficou conhecido com aquela região ali como a Rua do Homem em Pé. Rua do Homem em Pé. Meu Isso Deus. é uma, Que mais uma tradição, que né? hoje seria ali o calçadão do final de 7 de setembro? Não, seria justamente ali naquele centro, ele tem o Marco do Pelourinho, não tem o Ah, Pelourinho exatamente. Francisco Pelourinho? Indo até para 13 de maio, né? Isso. Indo aí para 13 de maio. mais ou menos. Que é o Boulevard Francisco de Paula Francisco Carneiro, Carneiro. em homenagem ao Carneirinho. Aos Carneirinhos. Onde que se concentrava o maior comércio de Campos, né? Sim, E sim, olha a que- confluência, né? Sim. É o largo E olha, principal. olha que os números interessantes. Você comentou, Júnior, que você confirmou que eram 17 mil lojas na época de auge do comércio. No início do século XX. Exatamente. Hoje Campos tem 44 mil empresas. Mas olha só, de comércio em Campos hoje, dados do dia 5 de junho agora, são 16.446. Caramba, nós regredimos. Então, né? olha só, naquela época nós tínhamos 17 mil lojas, que normalmente era mais o comércio. Eu acredito que sim. Sim. Mas Sim. olha, os números atuais são 16 mil comércios em Campos. Comércio. De KNAI de comércio, hoje 16.466. Nós temos uma Então- informalidade muito grande. É que Sim, a- não, a- claro. Eu tô falando a gente citar que formal. Nós temos uma informalidade, eu digo que pode ser o dobro. Sim, É. de empresas 44 De empresas mil formalizadas. empresas. Mas hoje, a gente até tenta colaborar junto com o CDL, como Sim, a sim, de associação, varejo, sim, de varejo, que essa empresa se formalize. Formalize. Ela passe a ter um CNPJ. Sim. É melhor para ela negociar, Sim, para ela sim. começar. Linha Mas a de gente sabe crédito que a e tudo. informalidade cresceu muito. Bastante. Cresceu muito, né? Por isso Sim. que existe tem até a possibilidade do MEI. Sim. Sim, que é um ótimo, É um ótimo microempreendedor. ajuda ali pra quem tá Sim, começando. perfeito. Mas era só para citar, para a gente ter uma ideia de mas trabalhos. ele era formal. Você vê de Esse formais, artigo, né? com certeza era formal. Para ter Genilson esses dados era. Sim, era Sim, formal. formalizado, É, né? correto, sim, correto. eu fui por essa linha, eu concordo né, com tudo que você comentou, mas só para a gente ter essa ideia de números, né? Então, Pra gente entender Nós que estamos estamos no mesmo só patamar para a do gente que século XXI. fechar essa lâmina aqui, Júnior, então, uma síntese desse momento, né? Uma explosão realmente no comércio, né? Muitas casas abrindo. Campos vivia o ciclo áureo dele, né? Vamos dizer assim, com a arquitetura eclética no esplendor, a economia açucareira no auge. Campos passou nesse período pelos grandes melhoramentos inaugurados em 1916 por Nilo Peçanha e o presidente do Brasil, Venceslau Braz. Então, nessa época aqui, Campos estava se achando, como diz a gíria, estava se achando e concluindo naquele raciocínio que você já passou anteriormente, querendo reivindicar mais uma vez como sendo a capital do estado do Rio de Janeiro. E era uma expressão muito forte do comércio. O comércio era muito expressivo. E A essa indústria, indústria também, tinha indústria de tecidos. Né? Sim. A Primeira parte luz da elétrica própria usina, da América a Latina. açucareira também era muito forte. Forte, né? ela. Sim. Tivemos um número de usinas muito Foi grande. ela que patrocinou os melhoramentos, né?
bonde elétrico, saneamento, calçamento, alargamento de rua, né? Uma série Tudo veio através da usina açucareira. do imposto, né? Que foi dado, o imposto que foi dado no açúcar. E você via o porquê que ela pleiteava isso, porque foi a primeira, todo mundo, isso já é sabido, a primeira cidade a ter luz elétrica da América Latina. Então, ela pleiteava, ela tinha o protagonismo dessas ações. Esclarecendo que hoje em dia, como estou incomodado, a primeira era a parte urbana. Urbana, internamente já existiam em algumas casas que tinham energia elétrica, né? A parte urbana foi a primeira cidade. Isso foi até briga minha com aquela inteligência artificial, que eu perguntei a ela qual a primeira cidade da América Latina a usar a energia elétrica na iluminação pública. Eu fui bem didático, claro com ela. Aí ela me veio com Pernambuco. Aí o brigueiro foi grande. Né? Você se corrige porque você está errado e tal. Eu falo, já temos uma briga por causa da cana-de-açúcar. Campos e Pernambuco tem uma briga por causa da cana-de-açúcar. E aí agora mais por causa da... Ainda vai perder o título de primeira cidade da América Latina? Exatamente. Mas é só para esclarecer, é nesse sentido. Porque, na verdade, é a questão econômica. Né? O presidente da Câmara na época, que era o Francisco Portela, ele viu que em números, se implantasse a energia elétrica na iluminação pública do município, ia ficar bem mais, um valor bem menor para a Câmara do que o gás, porque a iluminação era feita com gás. Por isso que nós temos a Rua do Gás, né? Tinha o gasômetro, né? O gasômetro lá perto da ponte. Olha que interessante. Nada é à toa, né? Sim. E a economia que move tudo isso, né, Júnior? Isso aí. É isso aí. Tenho certeza que o papo tá bom, mas eu vim deixar uma dica para você. Porque quando o assunto é a nossa vida financeira, é hora de buscarmos alternativas que tragam impacto e desenvolvimento para a sociedade. E no nosso parceiro Sicredi, além de reinvestir na nossa própria região, ele oferece serviços completos, tais como conta corrente, cartão, crédito, investimentos, seguros, consórcios, além de muitos outros. Sempre com taxas justas e o atendimento próximo, humano ou digital. Escolha o Sicredi, onde você conta além da conta. Agora vamos para a próxima lâmina, que é onde a iniciativa impulsionada da CDL é impulsionada pela Câmara Júnior. Tivemos um padrinho, foi a Câmara Júnior, né, através de Dilma Rangel e de Hilton Rebel, né? Hilton Rebel, Hilton né? Rebel, que apoiaram. Eles viajaram, viram uma CDL em outra cidade, né? A Câmara Júnior eles foram sempre muito antenados, né? Então eles sempre queriam trazer as melhorias. Os juniores. Juniores, eles sempre. Que eu sou júnior. Não é à toa, né? Mas aí tem um depoimento interessante que diz o seguinte, né? E a gente pontua isso. 1950 ocorre o êxodo rural. Então a área urbana aqui cresce muito. Então os comerciantes tinham muitas dúvidas de como lidar principalmente com a questão do crédito. O crédito. E a Câmara Júnior buscou conhecer referências fora. Referências, isso. Trazer essas inovações para o comércio de campos. Como é que eram as moedas de troca, como é que se dava os recibos, como é que se dava a comprovação. A consulta, né? A consulta. Como é que fugia do caderninho, né? Do caderninho. Exatamente, o caderninho. E como que eu podia ter o acesso a outra informação de um colega, né? De um outro colega empresário. Dar fé, né? Aí tinha a tal da ficha branca, né? Sim, tinha. O dar fé. Como dar fé àquele cliente, né? Sim. E lidar de uma forma amistosa, sem espantar o cliente, sem melindrar o cliente, né? Então são uma série de técnicas, inovações, tecnologias e forma de se relacionar com o mercado, né? Com o comércio, que foi a iniciativa do pessoal da Câmara Júnior que trouxe a CDL, né? Vamos implantar a CDL. Aportou, segurou lá a CDL. Muitas reuniões aconteciam lá e muitas reuniões, aí depois vamos ver por esse painel que está acontecendo, passando por aí. Logo abaixo, o último painel, a imagem aí é da Associação Comercial, que era um dos prédios mais belos de Campos, belíssimo. Exatamente. Era o prédio da Águia, né, na fachada. Sim. A Águia na fachada. As duas primeiras reuniões aconteceram no antigo prédio do Automóvel Clube Fluminense. Que é essa imagem do meio, que é a imagem do Automóvel Clube. E a reunião, de fato, que houve a posse, né, da primeira diretoria, ocorreu no prédio da Ninho das Águias, no prédio da Ninho das Águias, que é da Associação Comercial. Sim. Dois prédios emblemáticos para Campos, infelizmente todos os dois demolidos, né? Todos os dois demolidos. Mas fazem parte da história da CDL, né? Nesse final aí nós temos a ata, né? Essa imagem é da ata isso aqui é o ciúme de Miranda. Miranda, Miranda toma conta, e é muito importante, é o documento, É né? um documento da a certidão carta, de né? nascimento. Como para o Cindy Varejo é a carta de fundação.
a certidão de nascimento da fundação. Hoje a Associação Comercial tem 132 anos, 132 Júnior. anos. O prédio foi inaugurado em 1891 e estou muito feliz em saber que a primeira reunião foi lá. Depois, com a gente terminando aqui esse nosso bate-papo, vou tomar um café com o Miranda, quero ver essa carta, vou tirar uma foto com essa carta, vou registrar tem reunião isso. lá na Associação Comercial ainda hoje ainda. Hoje ainda. As entidades, a melhor coisa é isso, né? As Sim. entidades manterem essa ligação. Isso, Você vê que a Câmara Júnior fundou, né? Hoje não é mais Câmara Júnior, é JCI. Sim. As coisas vão evoluindo. A CDL era clube de diretoria, Era virou clube, uma Câmara. virou Câmara. Câmara de dirigentes, né? O prédio da Associação Comercial evoluiu, mas a gente que é preservacionista gostaria de ter aquele prédio vivo ainda. A gente gostaria muito de ter essa joia né, da arquitetura eclética, mas infelizmente não temos E mais. eu até historicamente acabo fazendo parte. Papai fez parte dos 50 anos da Associação Comercial e eu fiz parte do centenário da Associação Comercial. Foi a primeira vez que eu participei de uma entidade empresarial. Comecei aos 17 anos, comecei cedo. Já participei de entidade. Então eu estou fazendo histórias já em entidades. Tem que sair, já tem que eu estou aposentando. Exatamente, Júnior. Olha, eu O compartilho. centenário da associação estão lá junto. Sim. Olha, eu compartilho, acho que da mesma experiência sua. Você começou cedo também. Eu comecei cedo também. Eu me tornei associativista com 22 anos de idade e entendi a importância quando você falou assim que hoje estamos muito mais unidos. Sempre teve essa união, mas Sim. elas trabalhavam de repente de uma forma individual, etc. Hoje a gente trabalha de forma conjunta. Nós dividimos os mesmos assuntos, dividimos a mesma pasta. E eu acho que isso é muito, isso só trouxe muito mais força para as entidades, Sim. trouxe muito mais reverberação. Eu acho que a gente foi muito feliz, né? E isso já vinha dos nossos ex-presidentes, esse movimento, e eu acho que nós agora chancelamos mais ainda essa parceria. Eu fico muito feliz, vou citar aí, esse movimento da JCI e que fez também nascer a CDL Jovem. Nós estamos aí nesse ano trazendo a SIC Jovem. Então, porque o que acontece? É muito comum no comércio ter a sucessão familiar. Sim, Isso acontece no praticamente. comércio. É natural a sucessão Nós familiar. temos sucessão aqui em Campos no comércio, na Exato. política, na Sim, imprensa. sim. E sabe o que acontece? Toda a sucessão. De pai para filho, né? De pai para filho. Então Sim. tem muita Mas olha, coisa. não, mas eu vou citar do comércio porque ela vem primeiro. Então existe uma sucessão do comércio familiar. E é muito saudável que a gente junto, CDL, fazer a CDL jovem, a SIC, fazer a SIC jovem. Por quê? Porque é uma sucessão, é a renovação da casa. É a substituição da cadeira, é a oxigenação, novas é a renovação. A renovação é fundamental. Então, a gente está falando aqui de uma história da CDL, mas isso começou com a Câmara Júnior, a CDL Jovem. Então, esse é um movimento muito bonito. E Antes você da vê... Câmara Júnior já tinha associação comercial. Já tinha associação comercial, etc. Então, você vê, Júnior, o seguinte, você vê o movimento que a CDL Jovem fez com uma pasta muito importante que é a DL, o Dia Livre do Imposto. O movimento, olha, foi repercussão, acho que nacional, porque pendurar aquele veículo ali na praça, então é aquela coisa de botar o elefante na porta. Você botar o elefante na porta, chamar a atenção do público. Eu acho que foi muito legal, Arthur, e eu parabenizo a CDL Jovem. Posto zero, né? Foi aquela ação. Da ação, porque a gente falou aqui do elefante na porta, da galinha na porta, etc. Era o que se fazia na época. Então, o que a CDL Jovem fez para chamar a atenção para o Dia Livre de Imposto, que a gente tem uma carga tributária muito alta. Olha o que eles fizeram, que a CDL Jovem fez. Mostrou, chamou a atenção. Isso chamou a atenção de todo mundo. Não tinha uma pessoa. Isso não aconteceu só quem estava no centro. As pessoas fotografavam e botavam nas redes sociais, no WhatsApp, etc. Então, isso vai um pouco de encontro a botar aquela coisa, chamar a atenção, etc. Foi o nosso elefante na porta. Olha, a gente fala desse Foi na porta. Foi o nosso elefante na porta. falar de renovar o centro da cidade, eu acho que o mercado municipal é um grande protagonista disso. Você vai em grandes capitais, tocar mercado no assunto, municipal. Falar de mercado, Assunto delicado. ficamos até amanhã falando de Eu mercado. imagino, então vou entrar nesse assunto, mas eu acho que a gente tem que ser convidativo. E uma das coisas, você não isso querer aí. ter um mercado municipal convidativo. Né? Vamos para a Vamos lá, próxima vamos pra lâmina aqui, próxima. para a gente direcionar quem está assistindo aí, quer saber das histórias. Vamos embora. Aí teve a criação do clube e a posse. Vocês podem ver por essa lâmina aí, essas 3 primeiras fotos são as 3 primeiras posses. Primeiras diretorias. As primeiras diretorias, Isso. ver a primeira posse. E aí ao ladinho vocês vão ver essas logomarcas. E até vou pedir até uma opinião do nosso amigo aqui, Genilson, que ele já teve essa empresa de publicidade. E fala, Genilson, que a segunda marca da CDL era uma marca circular. Isso. Dizem que marca circular é de melhor memorização, exatamente isso? Ou não tem isso? Ela é pra até mais você fácil marcar? de aplicar.
né? Porque justamente ela já fica dentro de uma, agora tecnicamente falando, ela fica dentro de uma área quadrada, né? Então a aplicabilidade dela é muito mais simples, né? Do que quando você tem uma cheia de arestas. Não tem memorização, não. E fala assim, Não. na hora de criar a marca da sua empresa, faz uma marca circular, que é uma marca que dê melhor A memorização. bandeira mais fácil de você memorizar é o quê? Do Japão, né? Só uma bola vermelha, né? Não, é eu uma acho que- bandeira branca e uma bola vermelha, né? É a Indo- simplicidade e a o que forma. ele falou, a forma de Então, replicar olha, ela em fala outros... como dica de marketing Olha, para quem... indo em contra o que você falou, Júnior, Ah. você vai ver que o Instagram é redondo, é uma bola. A foto do perfil do Instagram é circular. Aham. Se você vai na Do sua círculo. foto do seu perfil Mas no é linda Instagram, essa né? imagem que o Nilson colocou aí no fundo. Sim. Então, assim, Essa essa era- imagem de fundo é uma foto aérea da planície, né? Olha, que Isso. lindo, né? Aí Da pegando o nossa centro, né? Já mostrando... Todo o centro, mas como que cresceu, né? Como era Não, todo... e de um período que era da criação, né? Da CDL, né? Isso aí. Logo quando foi criada, há 60 anos atrás, É. era essa imagem Em do Campos, centro de Campos. Assim era né? o centro. Campos já era uma... Não, e olha a logomarca dos fenícios, né? É, isso aí. O a veleiro, nau, a nau, o é, o barco anal, dos fenícios, né? Que é é. o barco específico dos fenícios, né? Isso. Isso aí. Mas a imagem de Campos é sensacional. De ver essa planície é apaixonante. Lindo. E na próxima lâmina, que a gente já começa a ver a nova sede que ele... Tem muita história, muita a casa, história que a vai casa trazer do pra cá. lojista campista. A casa do lojista campista, né? É. Se tornou aqui a CDL, virou uma referência que todo mundo quando acaba assim, perdeu o documento, tem que ir na CDL, tem que pisar na CDL. Isso. E realmente ainda tem essa história ainda. E aí eles compraram esse terreno, que é aqui na 7 de setembro, e o projeto do arquiteto Ocemir Botticelli, né? O Fez o Ocemir. projeto, a gente vai estar vendo aí. Um pouco verdade. do esboço, está embaixo o desenho da primeira fachada que o Ocemir Botticelli desenhou para casa. Hoje tem sido atualizada e realmente essa foi a primeira casa. Lá em cima está o edifício Pioneiro. Pioneiro. O edifício Pioneiro Curioso. existe até hoje no calçadão. Calçadão. Que é até interessante, é um edifício magrinho, né? Que a gente vai Isso. Onde Era que é a antiga Casa Patrão. Pegou fogo no finalzinho né, da década de 60. tem a história da venda. Ela incendiou porque era curioso. Era a Casa Patrão que trabalhava com couro, mas vendia fogos artifícios, né? Não, mas não é à toa que vendia. Era uma tradição da família Patrão, né? O patriarca lá, o avô do Renatinho Patrão, né? Ele era fogueteiro. É um fogueteiro que veio de Portugal e era um fabricante de fogos. Aí essas casas de... Não, essa tradição de campista de fogos não é à toa, né, Não é à Júlio? toa. Qualquer coisa tem fogos, fogos. Mas é uma tradição portuguesa, trouxeram os portugueses, trouxeram. Olha que E interessante. dentro da Casa Patrão, Que tinha trabalhado com couro, mala, sapato, extremamente inflamável. Isso, e vendia fogos. Aí incendiou e aí no local foi construído esse edifício, considerado o edifício Patrão. Construído pelo pessoal do Vasconcelos. Da família Vasconcelos. Vasconcelos construiu o Campo Shopping também. Da família de Maurício. Maurício, isso aí, isso. Ele foi o construtor dessa coisa. E por feliz coincidência, a primeira casa da A CDL foi lá porque a Câmara Por causa da funcionava seis, nesse e prédio. funciona Sete. até hoje. No sétimo andar. E funciona até hoje, né? E eles conseguiram- Historicamente eles ficaram lá. conseguiram comprar o quinto andar e depois compraram o oitavo e o sexto. Mas aí a demanda foi crescendo, aí tinha que dar uma casa nova nessa casa que onde nós estamos aqui, né? Aí nós viemos para esse prédio aqui, projeto de Ocemir Botticelli. Isso. E aí, Olha que estamos vendo essas imagens aí, a imagem do prédio. Isso. E estamos caminhando aqui agora para mais uma lâmina aqui, que aí o clube, quando ganha esse novo nome, né? E aí o comércio participou. Como adquirimos aqui em frente o casarão da CDL, vocês estão vendo aqui uma imagem, temos uma parte da diretoria na frente, onde hoje funciona a Fundação CDL. Isso. E participamos de vários movimentos. As né? atuações da CDL. As atuações da CDL sempre foram junto com as entidades, com todo mundo, com a Associação Comercial, com os sindicatos, mas aqui recebemos Zélia Cardoso, Isso. Leonel Brizola, quando veio a Campos, vinha a CDL. Olha a importância dessa casa. desse programa. Olha a importância dessa casa. Esse troféu que está aí, Júnior, eu coloquei porque ele tem um simbolismo no seguinte sentido. Como que na época a CDL, um troféu da década de 60, ela estimulava os lojistas a decorarem as suas vitrines. E quem se destacasse, né, quem tinha a sua loja com a melhor vitrine, tinha uma comissão julgadora, recebia um troféu, um estímulo, uma né? premiação. Que é o papel da CDL, está sempre fomentando, estimulando coisa. Então eu achei muito significativo colocar esse É troféu uma aí. imagem de um enterro aí, estavam todos os diretores lá junto, enterrando que o comércio estava indo
a falência, que precisavam de um apoio. Isso. Então Mas essa olha, participação. Esse primeiro rapaz aqui é conhecido? Parece que eu conheço sim. Olha, É mas de casa. a CDL, junto com o Cid Varejo, fizeram o Centro a Mil. Vocês fizeram agora o Dia Livre de Impostos. Vocês têm a campanha do Fashion Day. Vocês têm a campanha do Comida de Botequim. Então, as campanhas que a CDL promove de fortalecimento do comércio, o fato de Da você... visibilidade, Uma simples né? visita de comemoração, uma simples visita de uma casa tão importante como o Livro Verde, você vê, não só das grandes eventos, mas também das grandes atitudes, Júnior. Então, isso é que faz a força de uma casa. A CDL ela se preocupa em participar, em comemorar, sentir a dor, ver o que precisa, participar, engajar. Então isso é muito importante. É a missão de uma associação, é a missão de uma câmara, né, de uma CDL. Até um gancho, né? Como a gente está aqui falando sobre isso, ainda comemorando os 60 anos, né, da nossa casa. Na nossa festividade ali no Calçadão, a gente fez um reconhecimento, né, para lojas que tinham Acima de 26 anos. Acima de 26, 28 anos. E foram quase 80 lojas reconhecidas. Então você vê que tem uma história que ainda está viva, né? Difícil, que muitos comércios abrem e encerram em menos de um ano, né? Exatamente. E Campos tem uma história aí desse comércio está nativo ainda. Exato. Né? Aqui na CDL Tem que ser reconhecido, né? Então, Sim. ser reconhecido, né? A CDL tem associados aqui que estão desde o início da CDL. Sim. A CDL tem associados aqui que tem 80, 40, 50, 100 como ao Livro Verde. Nós temos grandes atores aqui, lojas da sua família, inclusive, que estão aqui há mais de 40 anos, 50 anos, 60 anos. Enfim. Então é essa história. E por isso que agora a gente chegou na última página aí Galeria da dos- nossa exposição. A galeria dos ex-presidentes. 36 nomes passaram pela presidência. Não quer dizer que foi. E vários aqui foram presidentes 2, 3 vezes, como o Dilson Martins, Marcelo Mérida, Fábio Paz. Já foram presidentes várias vezes. Edivar Né, Freitas. Edivar Chagas, já foi Chagas, presidente. sim. Já foram presidentes mais de uma vez aqui nessa casa. Mas é esse legado que eles construíram essa idoneidade e essa luta, né, isso aí. Maurício? É A gente verdade. vê. Sim. Então é isso aí que continua esse legado. Um protagonismo, Júnior. É Uma um protagonismo referência. da Parabéns. CDL. A gente fica muito feliz da CDL conseguir trazer toda essa preocupação em dar visibilidade. Quando a gente cria um evento realmente como o Fashion Day, e você entender que existe um comércio em Existe Goitacazes. esse segmento também. Existe o Goitacazes e precisa ter Sim. visibilidade. Não é Sim. só... Da mesma forma, a gente está aqui hoje e em breve teremos uma reunião com o prefeito para discutir o centro, que a gente Sim. quer revitalização do Isso aí. centro. Mas quando a gente for buscar lá atrás, a gente tem briga de revitalização de 20, de 30, sempre se buscou a revitalização do centro. É verdade. Com Zezé Barbosa, com Garotinho, agora com Vladimir. Revitalização do mercado. Do tudo isso, mercado, do tudo isso, mercado. né, Júnior? Exatamente. Então, a gente não pode parar, né? Não. Olha, esse protagonismo, só para a gente falou da história da CDL, a gente também fala do futuro. Sim. Né? Porque a gente tem que também falar do futuro, do comércio eletrônico, dessas coisas todas. E há pouco tempo atrás, tanto a CDL Jovem quanto a Associação Comercial, a gente fez o Startup Day. E uma coisa que eu lembrei pro Guilherme Resch, que estava fazendo o evento lá, uma das brigas das entidades de classe nessa parceria foi em 2003, diminuir o ISS para as empresas de tecnologia de 5% para 2% para convidar as empresas de tecnologia a se implantar no município. Nós somos um polo, né? Sim, hoje nós temos um ISS de 2% para as empresas de tecnologia, justamente para tornar o município convidativo. Então, é mais uma bandeira da CDL junto com a Associação Comercial, junto com a CDL Jovem, junto com a SIC Jovem. Então, esse é o trabalho da entidade. Eu acho que um grande caminho que a gente está fazendo é esse, essa revitalização, quando a gente bota a CDL Jovem, a SIC Jovem, Sim. é isso aí. Essa renovação que é importante. Não só, né, para Campos, essa renovação é importante em todas as áreas. Essas pautas que a gente sempre está lutando, brigando no sentido de debater, né, nesse sentido do debate, do entendimento, de viabilizar o comércio e fortalecer. Isso aí. Tem presente para o convidado especial? Com certeza. Poxa, olha, presente aí. a caneca é bonita. Vocês estão deixando. Hoje a gente conta essa história, essa exposição vai estar circulando pela cidade. Isso. Alguns shoppings já nos ligaram pedindo que a discussão vá para os shoppings para contar essa história. Em breve está lá. Vamos fazer um brinde? Não, primeiro tem um presente. Nós temos um presente aí. Nosso patrocinador. Mandou um presente para a Genil. Que legal. Nosso Ai, convidado. que coisa boa. Sim. Sai daqui com presente. A gente, Vamos, o Cicred meu. agradece, né? Esse papo que mostra
Olha só aqui, ó, que maravilha. Aí já garante sua olha, caneca, que Olha, legal, e a parabéns. canetinha, olha que Canetinha, canetinha. Verde Esperança. Sim. Vai. Em homenagem ao livro verde. Valeu, Sicredi. Muito obrigado aí pelo presente. E agora o nosso brinde. E foi um papo que mostra realmente, né, o quanto o comércio sempre foi importante, né, no nosso município. Hoje a gente está falando, tirando empregos públicos nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, Sim. tirando o emprego público, é o maior empregador do município ainda, é o comércio. Sim. Né? Então a força que tem o nosso comércio e Sim. um pouquinho que essa força vem Olha, de muito tempo. Nós temos hoje 60 mil empregados, 60 mil Oficiais. empregos oficiais. Hoje nós geramos uma massa salarial de 110 milhões por ano no comércio de Campos. E Olha o só. comércio de Campos gera de imposto para a União, para o de imposto federal, hoje já chegamos a 198 milhões de reais só de impostos federais. Da mesma forma, eu sei que tem vários amigos nossos Então, olha a companheiros força de que Campos. lamentam que o comércio está assim, né? Mas Campos, eu digo que é interessante. Por que os magazines continuam insistindo em vir para Campos? Os atacados. Então, eu digo que os atacados Exatamente, estão os contigo. atacados Atacadistas e os grandes continuam vindo para magazines. Campos. Olha, os grandes atacados são Pode ter certeza que são Comércio esses forte. números, são Tá vários circulando, números dinheiro que circulando. continuam aqui. A gente tem que buscar um caminho. Tem que buscar o caminho, descobrir qual é o segredo. E às vezes olhar para isso. trás e olhar para frente. Olhar para trás e olhar para frente. Cavar um buraco na areia, porque às vezes a água está pertinho, mas às vezes a água está mais lá embaixo. Mas a gente tem que cavar buraco na areia sempre. Parabéns, Pra poder descobrir muito isso aí. bem colocado. Parabéns, Júnior. Vamos brindar aqui. Tintinha Foi aqui. ótima Nossa. conversa.